Sejam bem-vindos. E essa é a nossa nova planilha de folha de pagamento, férias, 13º salário. Ela já consta o seu imposto de renda 2026 com a nova tabela agora auxiliar do imposto de renda 2026, onde nós temos aqui que será isento de imposto de renda aqueles que recebem até R$ 5.000. Esse valor ele é o total que o funcionário recebe, total de rendimentos. Entre os 5.000 até os 7.350 será abatido alguns valores, e a partir desse valor não terá nenhum abatimento. Tabelinha de INSS já atualizada, caso necessário você altere os valores aqui. Salário mínimo R$ 1.621. Na aba de cadastro de funcionários você vai informar um código desse funcionário, o nome, você vai digitar o nome para ele, a data que ele nasceu, a data que ele está entrando na empresa, caso ele venha a ser demitido, você informa a data aqui. Qual que é a seção, qual que é o cargo, a carga horária normalmente é 220, você pode alterar. Aqui são alguns campos que não tem muita necessidade. Essa informação aqui do banco, a agência e conta, irá sair no contra-cheque. Se ele tiver aqui algum adicional noturno, se a empresa paga adicional noturno para ele, porcentagem por periculosidade e insalubridade aqui também. Mais à frente que nós iremos informar quais são os salários mês a mês para este funcionário. Se ele tem dependentes, você coloca o número aqui de dependentes que ele tem para calcular, para o cálculo, né, do salário família e também para ajudar no cálculo do imposto de renda, caso venha ultrapassar o valor do teto do limite mensal de desconto simplificado aqui. Pois bem, após fazer a parte dos cadastros, nós vamos para a aba de lançamentos de salários, que na verdade você irá lançar para cada funcionário aqui. Se ele teve horas noturnas, se ele teve afastado, quantos dias que ele ficou afastado, quantos feriados ele não trabalhou. Este campo aqui agora você pode informar quantos feriados tem no mês, para ajudar no cálculo de DSR. Se ele fez horas extras durante os dias úteis ou noturnos, se ele trabalhou em horas extras durante domingos ou feriados, que em relação ao intervalo para refeições, se ele teve, aqui tem uma explicaçãozinha aqui, quando o funcionário ele está iniciando antes das 11 horas de descanso ou após o horário de descanso aqui, ou almoço, né? Automaticamente você vai ter também aqui, se ele tiver adicional noturno, vai aparecer aqui os valores, bem como periculosidade, insalubridade e também o salário família, se ele tiver direito. Nesses campos aqui você irá informar os valores que o funcionário recebe de benefícios. Esses benefícios aqui são os mesmos nomes que você tem cadastrados aqui, tá? Bem como de adicionais gratificações, você pode alterar esses nomes aqui. E aqui também sobre os descontos que o funcionário irá ter que pagar na folha de pagamento para a empresa. Se ele tiver atrasos, isso aqui em horas, digamos que ele atrasou 2 horas e meia, então você vai colocar o número 2,3. Se ele tiver atrasado redondamente, por exemplo, 3 horas, não precisa colocar mais nada, só o número 3, tá? E se ele tiver faltar também, você vai fazer a mesma coisa, só o número, exemplo, número 2, 2 dias de faltas. Quando você informar aqui a quantidade de dias de falta que o funcionário tiver no mês, lembre-se de informar aqui também a quantidade de faltas que ele tem que não foi justificadas, tá? Caso ela tenha sido injustificada, você informa aqui a quantidade para que venha a ser descontado os valores na folha de pagamento. Aqui também tem outros descontos, né, em relação aos descontos que irá ser feito do funcionário. Esse valor aqui de pensão, ele entra também para bater o cálculo do imposto de renda. Feito isso aqui, em relação à folha de pagamento mês a mês, você já vai ter na palma da sua mão a folha de pagamento mensal do funcionário. No exemplo aqui do funcionário Rogério de Assis, né, ele vai receber 30 dias, que é o salário de proventos dele aqui, horas normais, comissões,
bônus de acordo com o que você preencheu lá, as horas extras que ele fez, descontando aqui o INSS e descontando também o imposto de renda aqui. Nesse caso aqui, como ele ultrapassou o valor que dá direito a ficar isento do imposto de renda, então ele irá pagar o imposto de renda, tá? E aqui mais demais informações em relação aos cálculos aqui. Isso aqui é em duas vias, você gera para impressão aqui e PDF. E aqui do lado aqui em relação a informações sobre a remuneração que é tributável, sobre a base de imposto de renda, que tem a dedução legal, é a dedução simplificada e qual que é mais benéfico para ele. Nesse caso ele pegou que seria sobre a dedução legal aqui. E aqui nós temos o valor do imposto de renda que ele iria pagar, menos a dedução progressiva que em 2026 começou essa nova regra. Então o imposto de renda dele ficou no valor de R$ 586,85 aqui. Vamos escolher aqui um outro funcionário que não teria imposto de renda. Este funcionário, por sua vez, aqui, que é a Ana Paula, que está recebendo aqui um proventos de R$ 5.000. Neste caso aqui está descontando o INSS, R$ 501. Mesmo que ultrapassou aqui o valor, está R$ 5.001, que segundo aqui, né, passou deste valor, até este aqui vai ter um valor deduzido. Então, abaixo de 5.000 não paga imposto de renda, mas acima desse valor já começa a pagar imposto de renda. Porém, como aqui ele teve somente os R$ 5.001 menos o INSS, então aí ficou abaixo de 5.000 por causa do INSS, aí no caso ele não terá imposto de renda. A renda tributável dele ficou menor em relação ao valor que pagaria o imposto de renda, tá? Então está aqui o total de vencimentos e aqui nós temos a base de cálculo para o imposto de renda aqui. Ou seja, esse valor aqui é o valor da remuneração tributável para o imposto de renda e este valor aqui seria a base de cálculo para o imposto de renda, tá, ok? Já de acordo com a atualização em 2026. Então, após fazer o lançamento aqui em relação aos salários, nós temos também aqui em relação às férias, né? Eu deixei aqui preenchido aqui, basicamente você só vai informar quantas férias ele irá tirar, se é uma ou duas, a partir de qual período que ele está tendo direito a férias aqui, já vai vir automaticamente essas informações aqui, data de término efetivo, a data limite para você não se perder, e aqui ele vai estar tirando férias, nesse caso aqui eu só esqueci de alterar aqui, né? Aqui ele vai estar tirando férias do início e o fim aqui em relação a um período. Se fosse 2 períodos, você iria informar aqui qual seria o segundo período. E se também teve vendas dessas férias aqui, que ele irá calcular automaticamente os valores, né, a ser pago aqui para o funcionário no adicional de férias aqui. Essa informação aqui, horas extras do período aquisitivo, se ele teve faltas que não foram justificadas, essas informações aqui você informa aqui no lançamento do cadastro funcionário, no salário para férias aqui. Aqui eu repeti os mesmos valores que estão lá em relação ao mesmo ano aqui, mas se caso for o ano seguinte você quiser precisar de alterar, você vem e altera, tá? E aqui você vai informar qual foi o valor total, esse valor total que você tem, né, a relação de cada funcionário lá, ao final de cada período. Total de horas extras que ele fez no período aquisitivo, quantas faltas que não foram justificadas, você informa aqui, tá? De modo geral, esse valor aqui já seria o valor atual, ou seja, total de horas extras. Se tiver no período de dar férias, você pode vir aqui informar os mesmos valores que aparecem aqui. Total dos adicionais aqui, R$ 2.406,36, R$ 7,00, R$ 17,00 de horas extras aqui. Com isso, quando você ir lá em férias, você já vai ter essas informações aqui em relação ao mesmo que está lá. E na folha de férias você vai ver de acordo com o que você preencheu, né, no lançamento de férias. Caso seja em uma vez, então vai aparecer apenas
um quadrinho aqui. Se for em duas vezes, aparecerá outro quadro aqui do lado aqui. No caso aqui do Felipe Melo aqui, deixa eu ver por cima aqui para você focar melhor. Vamos escolher aqui o Felipe Melo. Então ele vai ter as médias de horas extras, um terço sobre as médias de horas extras, né, adicionando noturno também aqui, um terço delas. Aqui você vê o quadrinho aqui sobre as informações, quantos dias que vai estar tirando de férias, qual que é o período aquisitivo, se tivesse faltas injustificadas apareceria aqui, o total de horas extras no período aquisitivo, quantos dias de abonos, se tivesse tido dias de abonos, qual que seria o período de abonos também aqui, se caso tivesse ocorrido, qual que é o período que ele agora das férias, data de início e fim, e também a data de retorno das férias. E o valor de INSS, imposto de renda aqui. Aqui por enquanto todos estão aparecendo imposto de renda, pois o valor dos proventos juntamente com com o terço de férias, né, acabou atingindo aqui o valor que tem direito a recolher imposto de renda. Então ele não ficou abaixo do valor dos rendimentos tributáveis lá, dos 5 mil, tá? São duas vias também para você imprimir aqui, pedir ao funcionário que assine. Do lado aqui nós temos um aviso de férias para este funcionário. Essa data que você informa a data que irá comparecer ao RH para poder assinar o aviso, receber o aviso de férias e assinar. Temos também aqui um recibo dessas férias também para você gerar impressão e entregar para o seu funcionário. Tá? E se ele vai receber também em uma ou duas vezes. Que uma vez seria o total, duas vezes seria o valor. Metade agora e metade depois. Em relação ao 13º, você só tem que preencher qual será o mês da primeira parcela, perdão, quantas parcelas serão, se é uma ou duas, qual que é o primeiro mês, se foi duas, aí você vai informar qual o primeiro mês da primeira parcela e qual o segundo mês da segunda parcela. Isso para cada funcionário. Com isso você já vai ter quais serão os valores que irá ser pago para cada funcionário na folha do 13º salário. Sendo em uma via, aparecerá apenas a parcela única aqui, com as informações e os valores que irão ser pagos para este funcionário. Para aqueles que teve horas extras, irá aparecer aqui, turno noturno, periodicidade, assim por diante. Irá aparecer as informações, o valor tendo ficado abaixo do rendimento tributável para descontar imposto de renda, então irá ficar zerado aqui. Mas se ele tiver direito de ultrapassar o limite do rendimento tributável, então irá descontar o imposto de renda de forma normal. Isso aqui vai ser gerado também em duas vias, tá? Caso venha a ser em duas parcelas, irá ter a primeira parcela aqui que seria só o adiantamento do 13º e a segunda com os demais valores, descontando o adiantamento da primeira parcela aqui. Nós temos também aqui o relatório onde vai mostrar de todos os valores que foram gerados aqui para o FGTS, INSS, Imposto de Renda, em relação às horas extras, mês a mês, em relação aos benefícios, gratificações, adicionais, férias, 13º, tudo aqui. Desconto em folhas, tá? Esses valores que seriam todos eles de modo geral. Separadamente nós teremos aqui mês a mês para cada funcionário, né? E também relatório mensal aqui de todos os funcionários mês a mês aqui. No dashboard você tem uma visão geral de todos os valores para todos os funcionários, ou por funcionário, né? qual foi o salário bruto total deste funcionário, 13º salário, adicionais e gratificações, benefícios, horas extras, descontos em folha. Tudo isso aqui é mudado automaticamente de forma conforme você altera aqui o nome do funcionário aqui, tá?
E aqui seria em relação ao mês. Mês de janeiro tivemos essa movimentação de todos os funcionários. Fevereiro e assim por diante. Bom, em relação aqui, a novidade da planilha seria isso aqui em relação a nova forma de desconto do imposto de renda, né, que até para quem ganha até R$ 5.000 fica isento do imposto de renda. Só que esse valor aqui não é sobre o salário do funcionário, sim sobre total do rendimento tributável, tá? Aqui você tem informações em relação aos salários de cada funcionário. Então, este funcionário, por exemplo, aqui que é Laiane, o salário dela é R$ 5.000. Então, quando você vem aqui, folha de pagamento aqui, Laiane, janeiro, está em R$ 5.000 aqui, porém ela não ultrapassou o rendimento tributável, que é de R$ 5.000. Caso ultrapassasse, iria ser cobrado, ela iria ter que pagar o imposto de renda. Agora vamos supor que o salário dela é R$ 5.000. Ops. R$ 5.000, vamos colocar aqui que ela tem 30% de periculosidade. Tendo um valor adicional aqui de periculosidade, ela já somou, a renda tributável dela subiu. Então, automaticamente, ela vai ser descontado dela o valor de imposto de renda. Né? O valor normal seria R$ 516 menos a dedução progressiva em relação ao novo cálculo de imposto de renda 2026. Então, vai estar pagando R$ 308 aqui de imposto de renda. Então, se você observar aqui, mesmo que ela tenha um salário de R$ 5.000, não quer dizer que ela está isenta de pagar aqui o imposto de renda, tá? Pois o rendimento tributável dela ultrapassou. E isso vai ser de acordo com o que ela vem ganhando, isso vai somando a renda tributável dela. Tá ok? Eu espero que tenha esclarecido as suas dúvidas. Caso tenha alguma dúvida ainda em relação aos cálculos, pode nos contatar, nos perguntar, que estaremos à disposição para responder todas as suas perguntas. Um forte abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo.